Copa do Mundo chegando ao fim, vamos falar muito sobre ela aqui, mas vamos falar de um episódio dentro da geração belga, né? Fim da geração belga, essa geração do De Bruyne, geração do Hazard, geração do Courtois, do Lukaku, entre outros jogadores, né? Uns já pararam mesmo, outros continuam. Uma geração que, de certa forma, empolgou, gerou uma expectativa no mundo inteiro com aquela turma que era boa de bola, né? Mas que não ganhou nada mais do que uma semifinal de Copa do Mundo em 2018. Muito pouco para o que se esperou de uma geração que tinha tudo para realmente marcar a história do futebol belga. O que restou dessa geração, e aí eu falo De Bruyne, Lukaku e principalmente Courtois, dos maiores goleiros da história da Bélgica. Michel Prudhomme, Courtois estão entre os maiores. Mas a Copa do Mundo termina para a Bélgica de uma forma mais criticável, muito mais do que pela derrota. Eu estou falando aqui da declaração do Courtois, que gerou um clima muito chato entre não só o elenco, o treinador Rudi Garcia, o seu substituto, mas a imprensa belga e jogadores belgas criticaram muito a postura do Courtois, porque a Copa já tinha ido para o espaço. A derrota aconteceu num lance de muita infelicidade, né, do Steve Lamens, reserva do Courtois, um erro de fundamento, rebate para frente, uma bola que dava para ter encaixado. Mas a fala do Courtois, ela vai fechar o ciclo da geração belga numa Copa do Mundo de uma forma que incomodou muita gente. Para alguns, faltou com respeito com o seu colega, para outros, desrespeitou e criou uma pressão desnecessária em cima do Rudi Garcia, treinador belga. O Courtois disse que poderia ter continuado, que queria ter continuado, que ele estava com restrições, né? Lançamentos, né? Bola longa, sair com os pés, mas que para fazer as defesas ele estava bem. E isso foi visto como uma forma de dizer, tá vendo, a culpa é dele. Ele me tirou, eu estava bem para fazer defesas, não estava podendo, por conta de uma dor muscular, bater tiro de meta, né? Lançamento longo, mas para fazer as defesas, para fazer o papel do goleiro, eu estava bem. E ele jogou uma pressão para cima do colega, que falhou num quesito que o Courtois dificilmente falha, né? E joga a responsabilidade todinha, a culpa todinha para o treinador que optou por tirá-lo. O treinador vai justificar-se, vai dizer que o Courtois não estava 100%, que na idade do Courtois é muito perigoso, né, quando não se está 100%. Aí vem... São dois lados aí. Eu não sei o que vocês pensam sobre isso, né? Eu acho que numa Copa do Mundo, na minha cabeça, vale ir até o final. Independentemente da situação, vale até o final. Mas isso também depende... O treinador tem que ter esse feeling. Qual é o sentimento dos atletas em relação à Copa do Mundo? Porque tem muito atleta que prefere voltar bem pro seu time do que se estourar numa Copa. Afinal de contas, ganha milhões no time. Tem contrato de patrocínio, fornecedor, tem um monte de situações aí que vocês já sabem, né? E ninguém gosta de botar o pezinho numa Copa do Mundo. Pode ser um pensamento, tem muita gente que pensa assim, e o treinador obviamente sabe. Será que é o caso do Courtois? Não me pareceu. Me pareceu que o Courtois, de certa forma, queria continuar. E ele é muito melhor do que o Steve Lamens. O próprio jogo mostrou isso. Tem o nervosismo, claro, mas rebater uma bola para frente da maneira como o goleiro reserva do Courtois rebateu, um erro de fundamento que custou a Copa do Mundo para a Bélgica. E a Bélgica estava bem no jogo. A Espanha não estava dominando, a Bélgica estava bem no jogo. Agora, também uma falta de bom senso, né, do Courtois, tão experiente, um goleiro tão querido no seu país, tão admirado fora dele também. Uma falta de bom senso, de certa forma, jogando o colega e o treinador na fogueira, né? Ó, a culpa não é minha, a culpa é deles, eu queria jogar. Poderia também ter falhado o Courtois, né? Poderia ter falhado. Até porque a lesão muscular, você acha que domina, e chega um momento até num impulso, na hora de fazer uma ponte, na hora de fazer uma saída de gol, ela pode te trair.
né? E aí uma falha também poderia ter custado a classificação. A gente nunca vai saber se o Courtois realmente tinha condições para seguir no jogo sem causar nenhum problema, porque ainda tinha prorrogação. Provavelmente a partida iria para a prorrogação. Mas enfim, a geração belga se despede, não de forma melancólica, acho que se despede de uma forma até melhor do que se imaginava, com o início ruim da Copa do Mundo que a Bélgica fez. Mas a geração com De Bruyne e Courtois acho que fica devendo. O Lukaku até fez uma boa Copa do Mundo, dá para botar na conta do Lukaku aí muitas vitórias dessa geração, e nessa Copa do Mundo dá para botar a classificação aí na conta também do Lukaku diante de Senegal. Mas ficou um clima chato nessas últimas declarações do Courtois, provavelmente, acho eu, né, na sua última Copa do Mundo. Eu não gosto de cravar isso porque goleiro tem sempre mais um tempo útil, né? A gente vê vários goleiros experientes atuando em alto nível, né? Mas, enfim, lamentável para a Bélgica, pior ainda a declaração. Hoje tem Noruega e Inglaterra, e eu gosto de ver assim como, quando as coisas estão dando certo, vamos buscar o segredo da geração norueguesa, tal. Se der errado, ninguém vai querer saber, porque deu errado, né? Mas a grande verdade é que a Noruega, ela tem investido sim em categoria de base, tem colhido esses frutos com uma geração muito competitiva. Não à toa foi o melhor time das classificações, né, das classificatórias da Europa para a Copa do Mundo, foi a melhor seleção, e vem fazendo uma Copa do Mundo muito consistente. Tem uma derrota para a França, mas a Noruega sequer colocou seus principais jogadores. Então isso também pesa, né? E pode ser Noruega e França se encontrando mais à frente, mas a Noruega tem a Inglaterra, que é a favorita, né? Que é a favorita, que tem todo um glamour por trás, mas também, ao lado do glamour, tem o fantasma. O fantasma que assombra a Inglaterra desde 1966. Quando se aproxima, falha. A Inglaterra, quando está perto de chegar, ela tropeça. Na final da Copa do Mundo de 2018, todos esperavam França e Inglaterra. E a Inglaterra toma uma virada da Croácia, talvez no momento mais claro de voltar a uma final de Copa do Mundo. E na Eurocopa, a Inglaterra acumula aí nos últimos 6 anos 2 vices. 2 vices, um para a Itália e outro para a Espanha. Então os ingleses estão se aproximando, mas vão ter que vencer um time chato, hein, que está cheio de moral, que é a Noruega. Na outra, Argentina e Suíça fecham a rodada. Claro, todo mundo dando favoritismo para a Argentina, e eu acho que a Argentina tem que abrir o olho. Quem sofreu contra Egito e Cabo Verde não pode se dar o luxo de se imaginar favoritíssima num confronto contra a Suíça. Então, acho que a Suíça vem, sim, com chances de se classificar, mas de um lado tem o Messi, né? Se não tivesse o Messi, talvez eu diria que não tem nem favorito para esse jogo, mas de um lado tem o Messi, do outro o método. Messi versus método suíço. Vamos ver o que dá. Fico por aqui. Até a próxima no Dois Toques, a Casa do Futebol.